E aí, pessoal, vamos agora resolver um exemplo de uma equação do segundo grau. E se vocês ainda não assistiram a aula anterior, dá uma olhadinha aí no card, assiste a aula até o final, pega todos os conceitos que eles são muito importantes para que vocês entendam esta aula aqui. E como eu disse lá no final da aula anterior, o que acontece quando o valor de y é igual a zero? Vocês encontram as raízes da nossa função do segundo grau, os pontos em que a nossa parábola, a nossa curva, ela toca o eixo x. E quando vocês fazem y igual a zero, encontrando esses pontos, vocês têm a partir daqui uma equação do segundo grau. Do segundo grau, porque o maior expoente de x ele é igual a 2, e ele passa de uma variável e agora ele é uma incógnita. Ele é o quê? São dois valores fixos, os pontos em que toca o eixo x. E o valor de A, o valor de B e o valor de C são conhecidos. Vocês sabem quais são. Quando vocês pegam uma equação para resolver, vamos observar esse exemplo que a gente já vai resolver daqui a pouco. E observe, o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a 1 também, e o valor de C é igual a menos 6. Ou seja, vocês sabem os valores dos coeficientes. E vocês vão encontrar quem? O valor de x. Como vocês podem encontrar o valor de x? Ou vocês podem pegar e ficar chutando valores aqui. Chuta 1, aí você substitui o x por 1 aqui e aqui, eleva ao quadrado, multiplica, soma e vem se o resultado vai ser igual a zero. Se for igual a zero, vocês encontraram a raiz, o ponto que toca o eixo x. São dois, né? Então vocês vão ter que chutar dois valores. Só que muitas das vezes esses valores são iguais, ou seja, você só tem um valor igual que toca o eixo x. Por exemplo, se a minha reta ela viesse por aqui, seria em zero, o único ponto em que toca o eixo x. Então, pessoal, é mais fácil a gente fazer o quê? Ficar chutando os valores ou apenas jogar na fórmula de Bhaskara. Que basta que a gente pegue os coeficientes, substitua aqui na fórmula e pronto. Acabamos de encontrar o valor de x. São dois, né? Uma vez vocês vão calcular usando mais e a outra vez vocês vão calcular utilizando o menos. A coisa mais estranhinha aqui é isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Vamos observar aqui na nossa fórmula. Nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O b vocês conhecem e o a também. Ops, mas calma aí, professor. E esse delta aí, ele não é coeficiente? Sim, pessoal, ele não é. Porém, ele é calculado também a partir dos coeficientes. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B vocês conhecem, o A e o C também. Então, basta que vocês joguem os valores aqui, calculem isso, peguem esse resultado e joguem aqui dentro da nossa raiz quadrada. E uma característica bem importante, pessoal, é que o delta ele é chamado de discriminante delta. Ou seja, como a própria palavra diz, discriminante. Ele discrimina, ele diferencia. Quando acontece uma coisa, o resultado é assim. Quando acontece outra coisa, o resultado é de uma outra forma. Ou seja, nós temos três situações. Quando delta ele é menor que zero, quando delta ele é igual a zero e quando delta é maior que zero. Quando ele é menor, nós não temos soluções reais. Ou seja, podem observar aqui nesse exemplo também que x pertence ao conjunto dos reais. E quando delta é menor que zero, raiz de um número negativo no conjunto dos reais não existe. Ou seja, nós dizemos que não tem solução. Agora, quando delta é igual a zero, vocês têm apenas uma única solução, como eu falei para vocês ali. O exemplo de quando a nossa parábola, a nossa função do segundo grau, ela toca o eixo x em apenas um único ponto. As duas raízes, elas são iguais e existem no conjunto dos reais. Agora, quando delta é maior que zero, nós temos esse exemplo aqui que eu passei para vocês. Quando ela toca o eixo x em dois pontos distintos, diferentes e pertencentes também ao conjunto dos reais. Vamos observar esse exemplo? Encontre as raízes de x ao quadrado mais x menos 6 é igual a zero, onde x pertence ao conjunto dos reais. Vamos lá. Observando aqui, o que vocês preferem? Ficar chutando valores? Chutar 0, chutar 1, chutar 2 e ficar com essa aula aqui por 5 horas? Ou quem sabe ficar dias aqui tentando resolver? Ou apenas jogar o valor dos coeficientes dentro da nossa fórmula? Eu chutaria jogar dentro da fórmula, né, pessoal? Bem mais tranquilo. Vamos lá então, vamos resolver dessa forma. Vamos lá. O
Quem é os coeficientes? Quem são os coeficientes? Em primeiro lugar, A é igual a um valor, B é igual a outro valor e C é igual a outro valor. Como a gente vai usar eles aqui, é bem importante que a gente comece encontrando o coeficiente A, o B e o C. Vamos lá. A é quem multiplica x ao quadrado. Como não tem nada aqui, é a mesma coisa que tivesse 1 multiplicando x ao quadrado. Então, A é igual a 1. B não tem nada multiplicando x, então é como se tivesse o 1 aqui também. E C é quem está sozinho, menos 6. Vamos jogar aqui na fórmula. X é igual a menos B é menos 1, ou seja, menos 1 mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes 1. Vamos lá, calcular primeiro quem é delta. Delta é igual a b ao quadrado, que vai ser igual a 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a menos 6. Delta é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, menos com menos é igual a mais. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Nós temos que 24 mais 1 é igual a 25. Pessoal, encontramos o valor de delta, do discriminante delta. E se a gente observar aqui na nossa regrinha, quando delta é maior que zero, que é o nosso caso aqui, que é um número positivo, né? Não tem nada, é a mesma coisa que fosse positivo. Mais 25, nós temos que situação? Nós temos essa situação aqui. Este exemplo que eu passei para vocês aqui no começo da nossa aula. Esta curva, ela vai tocar o eixo x em 2 pontos, a nossa função, que a gente representa por esta equação aqui, quando y é igual a zero. Então, pessoal, vamos continuar aqui, mas percebam que quando o delta é maior que zero, nós vamos ter duas soluções diferentes, dois valores de x diferentes, e eles existem, pertencem ao conjunto dos reais. Só nesse primeiro caso que ele não existiria. Aí a nossa conta acabaria aqui no cálculo do delta. Diríamos que não existe solução. E se delta fosse igual a zero, vocês iam perceber que essa parte aqui ia sumir. Então o mais e o menos vocês não iam precisar fazer. Basta que vocês tivessem menos b sobre 2 vezes a, seria x1 e x2 o mesmo valor. Já vamos entender essa questão de ter duas raízes quando nós resolvermos agora essa parte do exercício. Vamos lá. Agora, pessoal, retornando para a nossa fórmula, depois de ter calculado o discriminante delta, nós teremos o seguinte resultado. Vamos lá. X é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de delta. Quem que é delta? 25. Dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Raiz de 25 é 5. Vamos colocar aqui. Menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Agora que entra, pessoal, essa questão do mais ou menos. Vocês vão calcular uma vez para mais e a outra vez para menos. E terão duas raízes. Vamos calcular primeiro o valor de x1, que é igual a menos 1, vamos utilizar o mais 5 dividido por 2. É igual a menos 1 mais 5 é 4. Dividido por 2 é igual a 2. Acabamos de encontrar a primeira raiz. E x2, que é a segunda raiz, vai ser igual a menos 1 menos 5 dividido por 2. Isso aqui é igual a menos 6 sobre 2. E o resultado é menos 3. Viu, pessoal? Encontramos dois valores, ou seja, são os dois valores que a minha função toca o eixo x quando o valor de y é igual a zero. E não teremos mais uma função, né? Quando y é igual a zero. Agora ela passa a ser uma equação e o valor de x é fixo. Ou seja, é 2 e menos 3. Não é variável e é chamado de incógnita. Vamos observar aqui. E caso a gente queira ter certeza de que esses valores estão corretos, a gente substitui aqui na equação. Fazendo a multiplicação, a potência, a subtração, ele tem que ser igual a zero. Vamos lá. Vamos substituir primeiro o 2. 2 elevado ao quadrado mais 2 menos 6 tem que ser igual a... Vamos continuar aqui embaixo. 2 ao quadrado é 4, mais 2 menos 6. 4 mais 2, 6. Menos 6 é igual a 0. Ops, acabamos de confirmar, tirar a prova, né, de que este resultado aqui está correto. Agora vamos calcular para menos 3. Vamos lá. Menos 3 elevado ao quadrado, mais menos 3, menos 6,
tem que ser igual a zero. Vamos calcular. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Menos 3 menos 6 é igual a... Menos 3 com menos 6 é igual a menos 9. Menos 9 mais 9 é igual a zero. Ou seja, 0 é igual a zero. Confirma também que esta raiz está correta. E se nós colocarmos essa raiz lá no nosso gráfico da nossa função, o ponto em que a nossa função ela toca o eixo x é em menos 3 e 2. Caso essa função fosse essa equação aqui, só que ao invés do x do y ser igual a zero, ele seria y normal, sem ser uma equação e sendo uma função. Então, pessoal, se vocês curtiram, gostaram, aprenderam, deixa um like aí, se inscreve no canal, acompanha a gente também lá no Instagram, fica por dentro de todas as dicas da matemática na prática e com total sentido. E muito obrigado por ficarem até aqui. Até a próxima!